Então, boa tarde, meu nome é Diógenes, obrigado a presença de vocês aqui. Eu vou comentar um pouquinho da área de UX com vocês, da área de experiência do usuário. Eu trabalho desde a graduação nessa área, né? Eu fiz ciência da computação na UFMT, Universidade Federal de Mato Grosso. Vim fazer o mestrado aqui num laboratório de interação humano-computador, que está relacionado com essa área de UX. E aí estou fazendo um doutorado agora, né, na Federal, também nesse mesmo laboratório, que é o Laboratório de Interação Humano-Computador. Bom, então eu vou comentar um pouquinho do histórico da UX, né, porque ela não surgiu do nada. Então ela está muito ligada com o uso do computador no dia a dia, até hoje. Daí a gente vai comentar um pouquinho da atuação e das práticas, né? Então eu já coloco uma citação aqui. O impacto da UX é muito claro. Quanto mais satisfeitos seus usuários estão, mais chances tem de que eles vão fazer aquilo que você quer que eles façam. Então, quanto mais felizes eles estão usando o sistema, mais eles vão usar o sistema para aquilo que você, né, criou. Então, vamos começar com um breve histórico da área de interação humano-computador. Então, né, eu não vou falar de história da computação aqui exatamente. Eu quero que vocês prestem atenção nessa computação que já existia interação computador entre as pessoas, né? Então, aqui é o ENIAC, né? Em 1946 ele era um computador programado por meio de válvulas, mas existia uma interação entre um ser humano e o computador. Depois a gente foi evoluindo, né? Saiu de válvulas, já foi para botões e cartões perfurados. Aqui é o DEC PDP-8 1960. Ainda existia interação, que a interação evoluiu, né? Não é tirar lâmpada e colocar lâmpada, mas eu já tenho botõezinhos, já tenho switches e tenho algumas indicações para as pessoas de como que elas têm que usar o sistema. E aí a gente entra mesmo na época do cartão perfurado, né, que é um IBM 360, e aqui já começa a aparecer mais com o computador que a gente vê por aí, onde a gente senta em frente a alguma coisa e passa ali, né, o resto da vida. Aqui ainda não tem tela, né? Tem só teclado e cartão perfurado para enfiar dentro desse computador para ele trazer o resultado. E aí a gente chega nas telas, né? Primeiro com Command Line Interface, né? A interface baseada em texto, né? Que a gente tem voltado para isso com o ChatGPT agora. Mas as telas começando, né, a ter mais interação com as pessoas. Aqui eu tenho Space Wars, eu acho o nome do jogo. Foi um dos primeiros jogos, né, utilizando tela, utilizando computador. E aqui um outro programa, um dos primeiros programas tipo CAD, né, onde a pessoa conseguia desenhar linhas vetoriais dentro do computador utilizando ali uma tela. Nesse momento, quando a gente tem telas, a interação começa a entrar mais, né, profundamente na hora que a gente pensa o sistema. Então eu vou programar um sistema, eu vou pensar em como que as pessoas vão interagir com ele, né? E aí entra um pouco da experiência das pessoas ao usar o sistema. Aqui é o Engerman. Ele junto com outros, né, foram os criadores do mouse, entre outras inovações. O mouse foi um dos grandes possibilitadores da interação entre humano e tecnologia, né? Hoje a gente está mais evoluído ainda, mas a gente conseguiu ter uma interação evoluída com os computadores a partir do instrumento que era o mouse. Isso é história da interação humano-computador, né? Que nasceu a usabilidade, que nasceu a experiência do usuário. E aqui tem esse The Mother of All Demos. Eu vou passar aqui rapidinho alguns momentos desse vídeo. Aqui só contando uma história rapidinho, esse Engelbart e o time dele, então, foram fazer uma demonstração do sistema que eles estavam pensando. Isso em 1968. Né? Então aqui... How much value could you derive from that? Well, this basically characterizes what we've been pursuing for many years in what we call the Alternative Human Intellect Research Center. Então, o centro aqui que ele trabalhava em Stanford chamava para aumentar o intelecto humano utilizando o computador. E aqui ele
apresenta uma demo que mostra o uso do mouse. Ali tem o cursor. E ele mostra alguns programas que foram criados para usuários usarem em casa, né? Não é computador mais no centro de pesquisa, mas dentro da casa das pessoas. Então aqui em cima ele mostra um editor de texto. Ele mostra algumas funções, Ctrl C, Ctrl V. Aqui ele, né, mostra aplicações da tecnologia. O que eu quero mostrar, ilustrar com isso aqui? A ideia é que, com a evolução da tecnologia, mais a gente começou a se preocupar com a experiência que as pessoas tinham com a tecnologia, né? Neste momento aqui, a gente estava se preocupando com as primeiras interações das pessoas para fazer com que suas tarefas diárias sejam executadas, né? Então surgiu aí com o Xerox Star o primeiro sistema operacional com janelas. Então, a gente sai da Command Line Interface, né, para janelas agora. Por que criou janelas? Pensando na interação das pessoas, pensando na melhor experiência das pessoas ao usar tecnologia, né? Senão, deixava tudo no comando mesmo de texto, né? Aqui um dos primeiros programas que foram feitos, né, para as pessoas usarem em casa, que é o VisiCalc, que foi a primeira planilha eletrônica, basicamente. Então aqui você conseguia fazer cálculos, soma, subtração, multiplicação, utilizando planilhas, né, que é algo mais intuitivo para as pessoas usarem. Então a gente teve uma evolução, né, nessa história da interação humano-computador, que é a grande área que dentro dela está a experiência de usuário. A gente teve essa evolução de controlar máquinas para ter operação mesmo, né, switches, válvulas. A gente evoluiu para prover pessoas com ferramentas e aplicações que eram úteis para o dia a dia dela, até chegar, né, no contexto de apoiar tarefas agora. Então o computador ele é feito para apoiar as pessoas nas suas tarefas diárias, né? Então desde aplicações, né, bancárias, coisas financeiras, trabalhar com compras e assim por diante. E aí a gente tem os programas, as telas, e aí começa a pensar que as pessoas têm que usar computador para fazer com que as tarefas sejam realizadas de maneira fácil, sem erros, com tempo reduzido, experiência agradável, né? Que é a base hoje do que é a experiência do usuário. Hoje a gente vai ainda além, né? Então, a gente pensa na experiência das pessoas com a tecnologia. Como que elas vivem com as tecnologias, como é que elas aprendem utilizando tecnologia, e como é que eu, né, maximizo esse aprendizado, como é que elas trabalham com tecnologia, como que eu faço esse trabalho ser efetivo, produtivo, como que as pessoas jogam e como que eu deixo esse jogo mais divertido, né? Adaptar o contexto de uso das pessoas, suas características e assim por diante. Então a gente teve, né, nessa história da interação humano-computador, uma evolução de cada vez mais abranger o problema do design, né, o problema de criar interfaces para se preocupar com mais coisas da vida humana. E o futuro? O que vocês acham? O que a gente vai se preocupar no futuro quando a gente pensa na interação entre o humano e a tecnologia? Quais vão ser nossas preocupações? Eu acho que, assim, é uma pergunta retórica. Pergunta para vocês, pode falar. Historicamente, né, nós saímos da interação ali por botões e tudo mais, e hoje em dia a interação é mais mouse, cursor e tela, né? Uhum. Saiu já dos botões, assim, ainda tem, né? Na parte da robótica tem os botões e tal. Eu acho que no futuro vai voltar para a interação, não digamos de botões, mas com algo mais físico, em vez de uma pessoa com a tela. Uhum. Interação com algo tangível, né? Consigo pegar, mexer. Exatamente, né? Ou até mesmo gestos e coisas do gênero. Perfeito. Muito bem. E isso que você está falando, então, vai para a linha que a gente chama de interação natural, né? Eu interajo com o computador da maneira como eu interajo naturalmente com o mundo, né? Então, assim, eu falo com a tecnologia do jeito que eu falaria com o ser humano, ela me entende e ela traz os resultados. Assim como o ChatGPT tem hoje, o professor Betil é um dos mais que tem mais utilizado isso, né? Conversar com o ChatGPT para mandar ele fazer coisa. Então você consegue hoje fazer isso, né? Mas o computador analisar suas expressões e trazer um resultado a partir disso, né? Então você chega triste em casa,
o computador já coloca para assar lá a sua comida favorita para te entregar para você ficar melhor. Então, análise de expressões assim como um ser humano faria. Então, tem muita essa questão da interação ser mais natural. Isso é uma experiência para a gente muito boa, porque a gente não tem esforço. A maneira como a gente interage com o mundo naturalmente não é esforçosa para a gente. Então, se a gente conseguir criar tecnologia que seja desse tipo de interação, melhor ainda. Né? E algumas pessoas têm a ideia de tentar antecipar o que as pessoas querem. Né? Então, fazer com que a tecnologia antecipe suas necessidades humanas antes que você demande delas. Outras pessoas querem... Criar necessidade, né? Oi? Ou até mesmo criar necessidade, né? Criar necessidade. Né? Daí já vai por outra linha, né? Mas outras pessoas querem deixar o ser humano no controle, né? As pessoas têm controle da tecnologia, né? A gente não precisa antecipar. Mas, no geral, o futuro vai ser a tecnologia mais presente na vida humana, né? Mais do que a gente tem hoje ainda, né? Essa é a tendência, né? Como que fica a interação, como que isso atrapalha a experiência do seu dia a dia, né, com a sua vida. Isso são questões que essa área da experiência do usuário vai querer antecipar, né? Se a gente pensa, por exemplo, na Alexa, que está ali... Já ouviu, já está usando. Eu achei que o nome dela era outro, por isso que eu falei esse nome, né? Então, mudou. Então, a interação com esse tipo de tecnologia é totalmente diferente, né? Então, a gente vai pensar que as nossas interações vão ficando cada vez mais naturais e essas coisas vão estando cada vez mais em espaços privados da vida, né? E aí esse é um desafio para essa área de experiência do usuário, para que nossa experiência com a tecnologia não seja ruim, né? Já que essas tecnologias vão estar em nossas casas, no trabalho, na escola, eu não posso, né, atrapalhar a minha experiência de vida nesses espaços, né, por causa da tecnologia. Então esse é o desafio para o futuro. Beleza? Tudo bem? Então, vamos falar dos cargos de UX, né? Então, antes, comentando um pouquinho do conceito de UX, daí a gente vai para os cargos. E aqui uma outra citação aqui do Justin Mifsud, que 88% dos consumidores online não retornam para o site se eles tiverem uma experiência ruim naquele site. Então, 88% é muito alto, né? Se o site não traz uma experiência de venda boa, as pessoas não voltam para comprar. Então, ali tem a definição da ISO do que é a experiência do usuário, né? User Experience, UX. Então, a UX pode ser vista como um conjunto de percepções e respostas do usuário que resultam do uso de um sistema. Seja um protótipo, que é o uso antecipado, ou seja do produto real mesmo. Né? Então, veja que isso é muito abstrato, né? Percepções e respostas é qualquer coisa que a pessoa sentir quando ela usa o sistema. Então, isso que é a experiência de alguém que está usando a tecnologia, né? São todas essas percepções. E aí vem emoções, crenças, preferências, percepções, conforto, estado interno e físico, né? Então, toda a condição humana resultante da interação com a tecnologia. Isso é muito abstrato, né? Isso é muito abrangente, muito complexo. Então, a gente vai ter diferentes cargos para cuidar de diferentes aspectos dessa experiência do usuário. Né? Então, vamos passar por eles aqui. Então, UX Researcher, que é o pesquisador em UX. UI, que é User Interface, que eles fazem o trabalho de UI e UX Design, que cuida mais da parte de projeto, interface. E tem também uma parte só para trabalhar com a comunicação das tecnologias, né, que é UX Writing. Então, esses profissionais, às vezes a empresa vai ter um que faz os três, né? Às vezes a empresa tem, né, financeiro, né, para pagar diferentes profissionais para cada um, né? Mas às vezes é um profissional que faz tudo, né? Mas você vai ver na atuação desse profissional diferentes papéis que ele vai estar executando. Bom, começando com o pesquisador de UX, né? O pesquisador de UX trabalha no início e no final, geralmente, de um projeto de interface, né? Seja de um aplicativo, de um site ou de um programa. Esse pesquisador, ele pesquisa, então, com as pessoas, quais são as necessidades dela, o que elas precisam, para definir requisitos para um sistema. Então, são pessoas que devem ser muito boas em conversar,
fazer entrevista, fazer questionário, observar as pessoas trabalhando para depois ver como que a tecnologia pode otimizar. Então são profissionais que trabalham realmente na parte de empatia, entender necessidades, entender o que as pessoas precisam. Porque aí eu vou projetar uma tecnologia realmente para atender essas necessidades. Então, aqui também é chamada de discovery no mercado, né? É um processo de descoberta. Né? O que deve ser esse sistema? Ou se eu estou pensando no redesign de um sistema, como que eu preciso reprojetar esse site, esse aplicativo? Então, aqui uma citação do Jan Jursa. Se você quer oferecer produtos e serviços que têm valores para os seus clientes, você tem que entender primeiro o que esses clientes consideram valioso, né? Seja o que eles precisam ou o que eles querem. Isso não é trivial, né? A comunicação humana tem dificuldades, então você precisa de profissionais que sabem comunicar para descobrir essas coisas. Alguém já trabalhou com UX Researcher no mercado de trabalho aqui? Eu posso disso. Geralmente, no Brasil ainda, né, as empresas têm dificuldade de ter maturidade ou dinheiro para contratar esse profissional. Né? Então acaba que o programador faz isso. Ou um analista, né, o próprio chefia, sei lá. Bom, tendo descoberto o que eu preciso fazer para o sistema, o que o usuário quer do sistema, aí eu vou para a área de projeto, né? Então vamos desenhar essa solução. E aí entra o UI e UX Designer. UI vai cuidar mais da parte de interface, né? Projetar, fazer protótipo. Aí tem diferentes tipos de protótipo, né? Tem rascunhos, que são os sketches, tem os wireframes, que são protótipos preto e branco, bem só um esqueleto, né, de uma página, esqueleto de uma tela. E tem os protótipos de média e alta fidelidade, que aí se usam ferramentas para isso, né? Figma, o XD da Adobe, entre outras ferramentas. Também tem a parte de documental design, né? Os fluxos de tela de um lugar para o outro. Então aqui entra um profissional que já vai estar trabalhando realmente na prototipação do sistema. Então são profissionais aqui que têm, no geral, uma visão esteticamente boa, né? Do que é algo agradável, do que é uma interação boa, quais cores são adequadas, como que eu simplifico a interação. Quer tirar o áudio do teu PC? Não sei se é o teu PC que está fazendo isso. Ele está conectando, desconectando o Acho Discord que é o meu. lá. Pronto. Eu cancelei o Discord e estou só com a câmera. Dá um... Eu estou pegando só a imagem da câmera. Beleza. Bom, então, né, um profissional que trabalha com um projeto. Designers já trabalharam, né? Na empresa que vocês, né, já trabalharam com design. No geral, são os designers que fazem esse trabalho, né? Mas também, né, o designer ele pode ter esse feeling de experiência de usuário, né? Não apenas projetar uma interface, mas pensar em como que será a experiência da pessoa ao usar a interface, já no projeto. E aí tem um profissional que ele é bem novo, principalmente aqui no Brasil, um cargo, né? Que é UX Writing, que ele trabalha só na comunicação e textos de interface. Se a gente pensar, né, na programação, tem um monte de lugar num site, num aplicativo, num programa que a gente escreve textos. Né? Então esse é o profissional que vai pensar só isso, só nos textos. E aí aqui, né, tem sido contratados pessoas que têm boa qualidade de escrita, boa qualidade de comunicação. Então, né, pessoas da área de letras, pedagogia, têm vindo trabalhar na área de software nesse cargo aqui. Então, textos de mensagem que você envia para o usuário, erros, né, mensagens de erro, legenda, rótulos e qualquer aspecto textual, esse profissional vai cuidar. E aí ele vai pensar muito na clareza e melhor apresentação da informação, qual que é o tom da narrativa, que narrativa é essa que eu devo apresentar. Né? Então, um profissional que cuida da comunicação do sistema. Se a gente pensar, por exemplo, né, em ferramentas de comunicação áudio, como é o caso, né, de ferramentas como a Siri, entre outras, né, não vou falar o nome dessa aqui. Alguém tem que pensar na interação, né? Como que eu vou comunicar por voz com esse tipo de sistema? Alguém tem que pensar no texto. O que essa inteligência vai falar? Né?
qual que tem que ser o tom de voz, né? Então, todo esse aspecto da comunicação esse profissional pode trabalhar. Não só no projeto, né, como na avaliação disso. Esse aqui é mais incomum de achar, tá? Então, só empresas muito bem estruturadas na área de design ou na área de pesquisa vai ter um profissional desse, né? No geral, somos nós programadores que fazemos os textos, né? Mas às vezes fica bem ruim, né? A gente não coloca muito pensamento nisso. E aí, uma vez que eu, né, projetei, tenho o protótipo, tá lá o texto, as cores, com botões, com tudo, tá na hora de avaliar esse projeto, avaliar essa interface. Então, volta o pesquisador de UX, porque ele vai utilizar as técnicas de ciências sociais, entrevista, questionário, observação, grupo focal, análise de texto, análise qualitativa, análise quantitativa. Ele vai usar todo esse arsenal para avaliar a qualidade do sistema. Então, ele pode avaliar com especialistas, né, avaliando problemas de acessibilidade, usabilidade e comunicabilidade. Quão fácil de usar é o sistema? Quão acessível é o sistema para pessoas cegas, surdas ou com dificuldades motoras? Então, especialistas podem fazer essa avaliação. Mas você pode convidar os próprios usuários e fazer a avaliação com eles. Né? Então, fazer um workshop, convidar as pessoas, recebê-las, pedir para usar o sistema, depois entrevistá-las, gravar a interação, né, o que ela teve com o sistema, analisar isso depois. Não tem como avaliar a experiência do usuário sem ter o usuário. Né? Então, você tem que trazer o usuário para entender a experiência. E aí, gostou de usar o sistema? Sim. Tá, me explica o que você mais gostou, o que você não gostou, como melhorar, o que você achou falta, né? Então, tudo isso faz parte da pesquisa desse pesquisador, né, de UX. E aí, não só fazer essa pesquisa, como compilar os resultados e entregar para que as correções sejam feitas. Né? Tanto na avaliação por especialista, quanto as dos usuários. E aqui a gente meio que encerra o ciclo, né? Isso é feito de forma iterativa e incremental. E esses profissionais, né, em diferentes partes desse projeto de software. Beleza? Tudo bem? Não te acompanhando, não estou olhando aí, mas estou olhando a tela aqui. Beleza. Eu só estava refletindo aqui, né, sobre algo que a gente já fala há muito tempo, né, em relação ao usuário, né, que só tem usuário que é desenvolvedor de sistema e traficante, né. Essa palavra tem sido abandonada por pessoa, né, que usa, né. O usuário tem uma carga negativa hoje na área, né. Mas aproveitando, posso fazer uma pergunta? Pode. Já que eu quebrei a apresentação. Dessas três áreas aí, qual delas você mais se identifica? Pesquisa. UX Researcher, né. Eu não tenho muita qualidade, eu não tenho muito feeling visual, como um designer tem, para projetar interfaces bonitas. Mas eu sei uma interface feia. Eu sei criticar uma interface feia. Então, eu não sei construir algo bonito, mas eu sei criticar algo feio. E eu sei pesquisar com as pessoas para entender o que elas acharam ruim e não, né, e bom, e conseguir compilar isso num resultado para entregar para alguém para trazer melhorias para o sistema. Até porque às vezes tem gente que faz algo muito bonito e tudo mais, mas não é funcional, né? Também. Tem a necessidade do usuário também. Não adianta ser bonito, né? Tem que ser bonito para o usuário e que ele consiga realizar aquilo que ele tem que realizar. Muito bem, Cris. Obrigado. Aqui tem um case de redesign de um site a partir dessa ideia de experiência do usuário, né? Eu vou passar rapidinho aqui por ele. É uma ferramenta de CRM chamada HubSpot. Esse é o site pessoal desse próprio designer aqui, Austin Knight. Então ele falou que, né, ele veio esse desafio para ele, para redesenhar um website para crescer a quantidade de vendas de CRM. Daí ele conseguiu aumentar em 88% de vendas, não sei quantos mil a mais que ele conseguiu. E aqui ele coloca todo o processo que ele fez para redesenhar o site, né? Então, desde a análise do site atual, né? Então, fez pesquisa, onde que as pessoas mais clicavam, né? Ele fez aqui o mapa de calor do mouse das pessoas, né? Isso precisa de metodologia para fazer, né? Tanto para organizar, quanto para depois analisar. Então, esse é um processo de pesquisa. Ele gravou a interação das pessoas para analisar depois. Aí, né, isso tudo, né, teste com usuários. Fez entrevista com stakeholders, olha o tanto de texto aqui que ele transcreveu da entrevista do áudio.
para entender o que as pessoas gostavam e não gostavam, né? Então, fez testes de diversas maneiras. Depois que ele entendeu os problemas, aí ele fez os primeiros protótipos, que são ali os wireframes, né? São protótipos de baixa fidelidade. E com isso ele foi redesenhando, produzindo, né, um novo visual para o site, uma nova maneira de interação. E aí ele vai comentando aqui. Depois eu disponibilizo o link da apresentação. Daí vocês conseguem ver com calma. É um case bem legal, porque ele passa por todos aqueles aspectos que eu comentei, né? Desde a parte inicial até a parte final. E aqui só para comentar um pouco da importância disso no mercado atual. Né? Isso aqui, se a gente pensa lá na época do DOS, realmente não fazia tanto sentido, né? Mas hoje no mercado, onde você tem várias empresas oferecendo o mesmo serviço e você precisa de um diferencial, esse diferencial pode ser uma boa experiência no seu serviço, né, na sua aplicação. Então a doutora Susan ali afirma que dentre o bilhão de dólares gasto todos os anos com o desenvolvimento de software, o número de projetos abandonados é de até 15% por causa de problemas, né, que não envolveu uma pesquisa de experiência, né, para entender as necessidades do cliente e para fazer um sistema que atenda essas necessidades. O tempo gasto com desenvolvedores fazendo retrabalho é 50%. Então, metade do tempo está fazendo retrabalho, ou seja, tempo perdido. E o custo de corrigir um erro após o sistema estar desenvolvido é 100 vezes maior do que corrigir antes de estar desenvolvido. Então, qual que é a ideia? Faz protótipo, leva o protótipo para avaliar com as pessoas, com os clientes, o cliente aprovou, né, fez as correções necessárias, só então vai desenvolver. Porque aí eu não vou ter alguns erros. E 3 dos 12 motivos pelos quais o projeto falham são falhas na experiência do usuário. Além disso, para cada dólar investido em experiência do usuário, o retorno pode ser 100 vezes mais. Então, fizeram um estudo de 1 para 100. Né? Para $1 investido, você tem um ROI lá, o retorno de investimento de $100. E somente considerando em melhorar a facilidade de uso, que é a usabilidade dos produtos, você tem impacto em 100% nas vendas e conversão, de aumento. Né? Diz essa pesquisa aí do NN Group. Hein? E para processos, né, empresas que investem em processos de pesquisa e design dão um retorno financeiro 20% maior que os concorrentes que não investem. Pode chegar a 55% a mais. Então, hoje já se tem estudos que provam que essa é uma área, né, importante. E aqui, só para finalizar, só no cenário de e-commerce, né, vendas online, esse Instituto Beinard identificou que as taxas de conversão, né, as taxas de converter uma pré-venda para venda, poderiam ser melhoradas em 35%, só melhorando a experiência do fluxo de checkout de compras. Então as pessoas às vezes abandonavam as compras porque a usabilidade de ir fechar o carrinho de compras e pagar era ruim. Eu falava, não consigo, então deixa eu comprar no concorrente que eu consigo. Então isso mostra, né, que tem partes muito importantes do sistema que só a experiência dela pode garantir para você o retorno de investimento. Já fiz isso. Que tristeza, né? Eu também já fiz. Agora a gente compra mais. Comigo acontece sempre com Isso que não sobra dinheiro. com passagem aérea, né? Às vezes eu vou tentar comprar uma passagem numa empresa específica, daí eu não consigo, eu falar, então deixa, eu vou pagar mais caro, mas eu compro em outro lugar. Só porque eu vou conseguir lá, né? Não vai ter erro de usabilidade, não vai ter nada. Tá bom. Tá errado, não tá entrando. Pode olhar. Tudo bem? Cargos na área de UX, importância, né? E por fim, algumas práticas que são úteis para desenvolvedores, né? Desenvolvedores podem adquirir isso para transformar os seus sistemas em melhores desenvolvidos. Então aqui, de forma geral, eu trago alguns elementos, né? Então, para desenvolver empatia, algumas técnicas, noções de usabilidade e experiência do usuário, usabilidade e facilidade de uso, experiência do usuário realmente vai, né, um pouco mais abrangente que isso. E questões de acessibilidade, né, também são importantes. Então vamos passar por isso.
Então, no desenvolver empatia, tem um mapa de empatia, ele tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 campos, que geralmente são preenchidos pensando no seu usuário final, e com isso você entender um pouco melhor sobre ele, né? Com o mapa de empatia, você consegue, por exemplo, entender que dor que o sistema está resolvendo, né? Ou seja, por que esse sistema existe? Que necessidade que ele está atendendo? Né? Que ganhos que o meu usuário vai ter com esse sistema? Quando eu posso receber até isso preenchido enquanto desenvolvedor, né? Mas se eu olho para isso e consigo entender, na minha programação eu consigo fazer o sistema de forma mais adequada para esse usuário, né? Não é para um usuário genérico, que eu nem sei o que ele precisa, o que ele quer, mas para alguém que tem uma necessidade, né, específica aqui. Então isso pode ajudar, né, na hora do desenvolvimento a produzir soluções que sejam mais adequadas, né? Se você faz uma solução mais adequada, você tem menos retrabalho depois. Tem uma mesma técnica que é personas, né? Só que aqui a ideia é de criar um personagem fictício que simboliza o seu usuário. E aí você dá nome, né, lugar que mora, idade, o que ele gosta ou ela gosta, e que necessidades que ela tem em relação ao seu sistema, né? Então é próximo do mapa de empatia, mas é outra técnica que é bastante utilizada. Então não precisa o desenvolvedor necessariamente fazer isso, mas ele pode receber isso pronto para poder também trazer um pouco mais de empatia na hora de desenvolver. Não é mais... Agora já não é mais o tempo que é aceitável dizer, por exemplo, que o usuário é burro, né? Ou que os problemas ocorrem por causa do usuário. Então aqui a gente está no mercado tem vindo mais num cenário de trazer empatia por essa pessoa que vai usar aquilo que a gente está fazendo. E a técnica de mapa de empatia e personas é uma técnica que promove empatia, né? Pode promover. E por fim, a técnica de cenários. Cenários nada mais é do que uma história, né? Então o desenvolvedor, se ele recebe esse cenário, essa historinha pronta, ele consegue entender mais ou menos qual que é o contexto de uso do sistema. Quem que vai usar o sistema, por quê e em quais contextos ele pode usar. E essa história também traz mais empatia, né, na hora do desenvolvimento. Então são 3 técnicas da área de design, da área, né, de interação humano-computador, que não necessariamente o desenvolvedor tem que fazer, mas ele pode receber isso e tentar, né, incorporar isso na sua prática profissional. Falando de noções de usabilidade, experiência do usuário, isso aqui vai mais para uma linha de front-end, né? O desenvolvedor que vai trabalhar na produção do aspecto visual mesmo da interface, né? O HTML, CSS e assim e por aí vai. Então, uma técnica que é bastante útil e bastante fácil são as 10 heurísticas de Nielsen, que elas trazem 10 recomendações para como deixar qualquer sistema fácil de utilizar, fácil de aprender a usá-lo e fácil de aprender a lembrar como utilizá-lo. Aqui não dá para enxergar, mas são 10 recomendações, tipo, manter o sistema, dar feedback para o usuário sobre o sistema, sobre o que está acontecendo, que é a heurística de visibilidade. Heurística de, por exemplo, ajudar o usuário a se recuperar de erros, quando o erro acontece. Tem uma heurística para ajudar a prevenir erros também. Então, você não pode deixar o erro acontecer. Então, não deixe o botão de excluir do lado do botão de salvar. Ou não deixe o botão com a mesma cor, por exemplo. Então, erros básicos que a gente comete no desenvolvimento podem ser evitados caso essas heurísticas sejam seguidas. E elas são bem fáceis e, de repente, elas vão virar para você como se fosse um modelo mental de uma boa construção de um website. Às vezes, se a gente não sabe isso, a gente comete alguns erros bem básicos que poderiam ser evitados. Outra heurística na área de usabilidade são as regras de ouro do design de interface do Schneiderman. E aqui são 8 regras, né? Ali já dá para ler um pouco melhor. Então, ele fala de consistência, né? Ter padronização no seu site. Então, se você faz um design de uma funcionalidade que é de um jeito, essa mesma funcionalidade tem que ser do mesmo jeito em outra porção do seu sistema. Ele fala, possibilite que usuários frequentes usem atalhos, ofereça feedback informativo, ofereça forma simples para lidar com os erros,
e reduz a carga cognitiva dos seus usuários. Então, são heurísticas ou recomendações que, caso o desenvolvedor aprenda isso aqui, ele vai conseguir programar, por exemplo, um front-end sem cometer alguns erros de interface, que vão causar problemas de usabilidade. Tem bastante material, isso aqui é muito antigo, né, da década de 90, 80, então tem muitos cursos online, muita coisa disponível para aprender sobre isso. Meu mouse agora. Uhum. Não tá acostumado, né? O barulho é bem pior. Acho que travou o PC, peraí. Eu ainda tenho, tá? Eu tô quase na mesma situação aqui. Eu tô tentando fazer a gravação sobreviver na base da manivela. Coisa que quase não. Quer reiniciar? Vou dar um pause aqui. Beleza. Para conseguir puxar de volta o experiência. Então, voltando depois dos problemas técnicos, né? Facilmente se recuperar do erro é uma heurística de usabilidade. Né? Façam isso nos seus sistemas. Então vamos para o próximo elemento aqui. Também para quem trabalha com front, desenvolvimento mais na parte front-end, né? No visual, na parte da interface, ter noção de identidade visual é bem importante, principalmente se você é a pessoa quem vai produzir o design. Então, paleta de cores, né? Pegar uma paleta de cores adequada, que combina, usando teoria das cores. Ter noção de tipografia, ou seja, que fonte eu vou utilizar no meu sistema. Grid e espaçamentos, né? Então, questões, né, de o quão bem eu ocupo os espaços da minha interface. Todas são noções muito boas para, caso você for fazer o design, você faça adequadamente. Se você receba um design, você entenda o que você está recebendo, né? Então, por exemplo, que tem uma margem, essa margem tem que ser respeitada, os elementos têm um distanciamento entre si que tem que ser respeitado, a fonte tem que estar integrada ali no CSS e assim por diante. Então, são noções importantes. Aqui também tem cursos online sobre identidade visual que dá para fazer. Geralmente, nas disciplinas de experiência do usuário ou interação humano-computador, você aprende uma noção, né, se você faz essa disciplina durante a graduação. E, por fim, algo que está se tornando cada vez mais importante, mas que já é uma demanda desde sempre, é a acessibilidade. Então, a W3C ela tem as suas guidelines de acessibilidade para conteúdo na web. Ou seja, como é que eu programo um site que seja acessível, né, para a maior diversidade de pessoas possíveis. E aí tem uma lista enorme lá de recomendações que o programador pode seguir na hora de estar desenvolvendo o front e o back-end. Então lá tem recomendações desde texto alternativo para conteúdo não textual, né? Então figura tem o atributo alt que você pode preencher para que o leitor de tela de uma pessoa cega consiga ler ou entender o que aquela figura representa. Né? Então é um guia que é mantido pela entidade que também mantém a internet. Né? Então é um guia oficial. E para você programar de forma acessível não é difícil. Tem algumas tags ou tags semânticas que você usa na programação que são bem fáceis de fazer. E é algo muito importante para que sua aplicação se torne mais acessível para mais pessoas. Né? Então, se você, por exemplo, é um e-commerce, se você é um e-commerce acessível para pessoas cegas ou surdas, essas pessoas vão se tornar clientes do seu sistema. Né? Se o seu sistema não é acessível, você perde aqueles clientes. Né? Então, olhando por essa perspectiva apenas comercial, já é importante. Né? Imagine, né, na perspectiva de dignidade humana e acesso à informação. Tem uma lei, por exemplo, que define que todo site de governo tem que ser acessível para todo mundo, né? Para todo cidadão brasileiro. Então, no governo, isso aqui é mais grave, né? Tem que ser melhor seguido. Isso aqui também pode ser um diferencial de mercado, né? Se você é um desenvolvedor que consegue programar de forma acessível, você tem um diferencial para ser contratado e talvez, né, ganhar melhor. Tudo bem? Então são algumas dicas. Aqui só para a gente encerrar alguns materiais. Né? Como eu disse, depois eu forneço a apresentação com esses links. Então aqui tem um UX Collective, uma página do Medium que tem uma série de posts semanais
falando só sobre aspectos de experiência do usuário, né? Cores, sistema visual, maneiras de produzir interação e assim por diante. E aqui tem alguns compilados que a própria comunidade de UX brasileira fez, né? Então, tem um grupo de UX aqui no Brasil, bem ativo, e esse grupo, né, de tempos em tempos, eles produzem materiais para fomentar a área, fomentar a capacitação das pessoas. Então, tem um guia de referências desse Carlos Magno, tem um compilado de vários materiais de UX aqui, desde a parte lá do entendimento do problema, desde a parte de avaliação do sistema com usuários. E tem aqui uma planilha falando só da parte de UX Writing, né? Pensando que tem muita gente fazendo essa transição de carreira, né? Saindo de pedagogia, vindo trabalhar em tecnologia. Saindo de letras, vindo trabalhar em tecnologia. Então tem vários materiais com cursos, materiais gratuitos, vídeos e assim por diante. Da Aleida Jaima. Aqui as referências utilizadas nessa apresentação. E agradeço e fico aberto para perguntas. Uhul! O Christian já perguntou o que tem pergunta. Eu tinha pergunta, mas eu quero abrir espaço para a discussão. Entendi. Tenho 2 colegas da área aqui que podem responder também. Ah, é? Então fica ótimo. Então eu vou fazer uma. Em relação ali à parte final do ciclo, a parte de análise, né? A gente aprende na faculdade e também acaba aplicando muitas vezes, né, ali algumas práticas, né, que nem identificar barreira, bombadas, as críticas de Nielsen, as regras de ouro e tudo mais, né? Também tem a questão ali que, dependendo da empresa que você trabalha, que trabalha com experiência de usuário, tem uma empresa que alguém que fica analisando aonde corre o olho da pessoa, aonde que ela vai com o mouse e tal, para identificar reações da pessoa dentro do site. Sim. Né? Então isso é algo já bastante comum, digamos assim, na parte... Quer dizer, com empresas preocupadas com a experiência de usuário, né? Sim. O que não são todas, né? Mas quando tem isso, né? Tem isso. A minha pergunta é em relação à aplicação de aprendizado de máquina. Vocês sabem se tem alguma coisa já assim, que ao invés de ter uma pessoa ali avaliando, se tem alguma barreira, coisa assim, algum sistema ali que foi treinado para identificar, não, o usuário teve dificuldade em usar o sistema por causa de tal coisa e tal. Ótima pergunta, Cris. Eu não conheço uma ferramenta que já faça tudo, né? Que identifique, por exemplo, as reações, as expressões dela durante, e já diga para você num relatório, né, quais são os prováveis problemas. Eu sei que as ferramentas de eye tracking, que faz essa gravação de olho, ela já traz para você o mapa já perfeito, né? E aí é o seu trabalho de analisar aquilo, né? Agora, uma ferramenta que faz o trabalho de análise, eu não conheço. Então é algo para pensar em desenvolver para o mercado, né? Mas isso tudo ele analisa na parte do protótipo, digamos, né? Não, pode ser de um site também. Como que você mostrou ali que ele coleta dados do mouse e tudo mais, Sim. faz aquele mapa Isso. olho, tá? Mas o que ele tira de informação? Como que ele coleta isso? Você instala um programinha que ele guarda por onde que o mouse está ficando e ele está parado, né? Então, onde ocorre clique, ele vai guardando essa informação. Onde o mouse fica mais tempo parado, ele guarda a informação. E aí, com isso, no final, ele faz um mapa, né? Um plano cartesiano, né? X, Y. É tipo o Google Analytics, só que ele mostra um mapa térmico no lugar. Isso. E com o olho, daí é a webcam, né? Que fica gravando e ela consegue inferir. Mas aí você vê aquilo, o usuário clicou muito aqui, mas aí o que você tira dele? É que assim, normalmente tem um roteiro, ou quando a pessoa vai fazer esse tipo de avaliação, tem um roteiro tipo assim, etapa de fazer compra. Então, daí na etapa de fazer compra teria que selecionar o produto, colocar no carrinho, coisa assim, aí tem a distribuição dos botões, as coisas assim, aí você avalia, tipo assim, o sistema, o e-commerce foi desenvolvido para a pessoa aplicar aqui e fazer tal coisa. Aí você avalia se a pessoa seguiu aquilo porque ela foi feito ou quanto ela desviou. Se ela se
perdeu ali. Ou coisas que chamem atenção. Eu coloquei uma imagem de um cachorro bonitinho e fofinho. Todo mundo começou a clicar perto do que tinha daquela imagem. Quer dizer que atraiu o olhar da pessoa. Ou a câmera pega direto. A câmera ele já pega... a pessoa sempre olha para aquele cachorro. Então eles colocam os anúncios mais caros perto daquele cachorro, por exemplo. Sim. Ou aonde é o clique final da compra ali. Então você projetou, por exemplo, uma nova funcionalidade do sistema para ficar na landing page. Aí você faz o teste e vai, essa landing page com essa nova funcionalidade atraiu a atenção? Aí não tem nada lá de mapa de calor. Quer dizer que ninguém viu. Opa, não é o lugar certo para colocar. Vamos colocar no lugar onde está mais quente. Aí você troca de um lugar para o outro. Daí já aumenta o gráfico de cliques e dispara porque você colocou no lugar certo. O assustador é essa do Track Eyes lá, que ele verifica a posição do teu olho. Esse é mais assustador. Né? Porque se ele tivesse acesso à tua câmera... Não, mas teoricamente não tem permissão para isso. Teoricamente não. Não tem. Não, por isso não que tem você afirmando. faz em laboratório, né? Mas pros testes, né? Pros roteiros de teste tem. Eles Por fazem. isso que alguns computadores têm a travinha da câmera também. E tem o microfone. E aí a questão é, como é que eu integro, por exemplo, a expressão facial, né? Então eu tô ficando com uma cara assim de sobrancelha franzida, e a IA já consegue pegar, né? Isso é um sinal de que algo não tá bom na interação. Aí, se você não conseguir identificar, você chama a pessoa, por que você franziu o senho aqui? Ela vai falar, eu não gostei disso, daquilo. Daí você identifica, opa, isso tem que corrigir. Né? A experiência não foi boa. Agora, se a pessoa tá sorrindo, ela, né? O olho brilha, daí, isso é um bom sinal. O cartão de crédito está funcionando. Quer dizer que é boa experiência. Isso. Descontou. Descontou você. Então, essa é uma avaliação utilizando usuários, né? Então, você convida o usuário, você faz todo esse planejamento, ele chega lá, só aplica todo aquele plano de pesquisa, né? E aí, depois você tem que analisar esses dados. Então, precisa de pessoas com essa característica para o UX Researcher. Inclusive com metodologia científica, né? Que não é você chegar e perguntar para a pessoa aleatoriamente qualquer questão, né? É você fazer uma questão apropriada para conseguir coletar o dado que está interessado. Então, pessoas com essa característica de metodologia científica, né, são boas para trabalhar com esse cargo. Né? Outra pergunta. Muitos anos atrás era comum a gente falar, uns 20 anos atrás, falar assim, que mudanças no sistema eram algo ruim. Por exemplo, a mudança da interface do Windows, o Office, por exemplo, que mudou drasticamente a interface, Sim. Isso causa uma perda de tempo do usuário para se adaptar com essa nova interface. Sim. Hoje a gente está vivendo um momento de transformação. Toda hora eles mudam, o banco muda a interface. Eu vejo minha mãe lá que tem... Eu também tenho dificuldade, mas vejo minha mãe... Mudou a interface, a lenda. Mudou a interface, o usuário se perde, ele perde tempo, e se isso for dentro de uma empresa, eu tenho que recapacitar meu funcionário a mexer com aquilo lá. Eu perco dinheiro também. Eu lembro que no passado a gente condenava as mudanças de interface. Tá? Tinha que ser tudo muito sutil, muito delicado para que o usuário não perca dinheiro naquele processo ou paciência. Né? Como é que isso está hoje devido a essa rápida mudança, que é a geração TikTok, né? Tudo muda e se valoriza muito a mudança, que é importante. Se viu alguma coisa em relação a isso? A gente continua... eu vejo a Microsoft mudando toda hora a interface, o próprio sistema. Sim. Como é que isso está hoje? Mudança de requisito é muito ruim ainda. Né? Então, se você... O que é mudança de requisito? Você identificou que deveria fazer X. E aí não era X que tinha que fazer, mas era Y. Isso é muito ruim ainda. Né? Então, mudança de requisito funcional, por exemplo, terrível. Né? Isso ainda continua verdade. A gente tenta fazer todo aquele processo de pesquisa no começo para não ter mudança sobre aquilo que o sistema deve ser, em termos de requisitos funcionais. Agora, essa parte visual, de mudança de como o sistema funciona, acho que se você analisar bem, os testes, né, e isso só é lançado depois de muito teste, né? Então, o teste que o mercado gosta muito que é o teste AB. Né? Então, você tem a versão A do sistema, a versão B, você coloca as duas para rodar, uma com um grupo de usuários, outra com outro, e vê ali qual que gerou melhor resultado, né? Seja de converter alguma coisa, ou seja mesmo na experiência, né? E aí, se você tem que a versão B, ela foi realmente melhor que a versão A, muito melhor, daí tem que trocar mesmo, né? Porque a versão B, se ela for melhor, com certeza ela é mais intuitiva, com certeza ela é mais fácil de utilizar, e com certeza os usuários vão ter só a tarefa de aprender uma vez, depois eles já sabem utilizar, né? Então, quando a gente fala de usabilidade, tem 3 critérios: facilidade de uso,
tem a facilidade de aprender a usar e a facilidade de lembrar a usar depois que você ficou muito tempo sem usar. Se a facilidade de aprender a usar é muito baixa, você pode mudar o sistema. Porque o sistema é tão intuitivo que mesmo que mudou, você já sabe como que as coisas funcionam. Então, o mercado com certeza vai testar antes de lançar um novo produto. E se ele lançou, realmente está testado. Então, as mudanças ocorrem vários, né, muito rápido, mas ainda mantendo preocupações de facilidade de uso e intuitividade. Mas o requisito, né, não deve mudar. Né? Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Bom descanso. Tchau. Tem uma última pergunta. Manda. Agora eu vou puxar a sardinha um pouquinho mais do meu lado. Quando eu entrei para a área de robótica, né, eu peguei a missão de, além de fazer um robô andar, né, fazer com que o usuário soubesse usar aquele robô. Né? Então, desde a parte ali de desenvolver o sistema de navegação, coisa assim, depois disso eu tive que fazer o sistema de botões, tanto botoeira para a pessoa apertar dentro do robô, quanto fazer uma interface web para que pudesse gravar mapa, fazer as rotas, coisas assim do gênero, né? Uhum. E o usuário é uma pessoa incrível, né? Ele consegue fazer coisas inimagináveis por você, né? E assim, já estou direcionando para a pergunta, só estou contextualizando, tá? Uhum. Encaixando os tetris aqui. Na época eu lembro que eu contratei um designer para me ajudar a fazer isso, né? Só que aquilo que eu te falei, né? O designer, ele pensa no bonito ali, deixar o bonito, para o usuário achar bonito quando vê, mas na operação é um pouquinho complicado, né? A gente fez vários testes e tal. E a pergunta é, você acha que essas técnicas de interação, né? Homem-computador, Uhum. que a gente usa para site, para páginas, se aplicariam nessa parte de robótica também? Ou teria mais alguma coisa ali, alguma outra área de estudo, de conhecimento que precisaria aplicar, acrescentar? Uma ótima pergunta. Acho que depende. Depende, Muita coisa se mantém, Clístenes, mas tem uma área dentro da interação humano-computador que é a interação humano-robô. Né? Então tem Human Robotics Interaction, que é uma grande nova área que está em desenvolvimento. Né? E lá você vai ter preocupações com a diversidade que você pode interagir. Né? Então se a gente pensa num robô, você pode ter o robô com interação por voz, a interação tangível que você falou, né, que é por meio dos botões. Você tem a interação tradicional, que é a interação seja por um aplicativo ou por um site. E às vezes é tudo ao mesmo tempo, né? Então é uma interação multimodal. Então como que você integra tudo isso, mantendo registro entre tudo, né? É um desafio. Eu acho que é um outro desafio. Eu não acho que é o mesmo. Não é o mesmo desafio de projetar um site ou projetar um aplicativo. É um novo desafio. Né? E aí você tem que ver do que existe, o que se mantém, o que dá para usar e o que ficou descoberto que eu preciso criar. Por exemplo, como é que eu produzo a experiência da pessoa olhar para um robô e esse robô é para ser um cachorrinho, né, um pet. Como é que eu faço que esse pet robótico ele promova a experiência de carinho, de empatia, de diversão? Aí você escreve o requisito lá. O sistema deve provocar diversão no usuário. Como? Como que você mede isso? E como que mede isso? Então tem uma série de novos desafios que vêm para a interação que antes não existia. Né? Então, por exemplo, como que o latido do cachorrinho robô tem que ser para comunicar tal coisa. Então tem uma série de questões que não existe quando se trata do mobile nem do web. Então eu acho que é um novo desafio. E aí, isso que você está trazendo é uma pergunta de pesquisa, né? Para um doutorado, por exemplo. Tá bom, muitíssimo obrigado. Né? Para o programa de informática lá, pós-graduação em informática, tem mais 70 vagas de doutorado livres disponíveis para... Cara, ligeiro. Vai responder essa pergunta. Já pega na corrida. Primeiro tem que terminar o mestrado, né? Certo, gente. Muito obrigado. Muito bom, muito obrigado. Gostamos, curtimos.
Obrigado pelo convite. Imagine, fique sempre à vontade. Vou interromper a gravação.